Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma live do canal Origens Genealogia. Sejam todos muito bem-vindos. Um canal pensado para ajudar pessoas, ajudar você a conhecer a sua origem, a história da sua família, a trajetória de seus ancestrais e a grande aventura dos seus antepassados ao longo do tempo e do espaço. Eu sou Tiago Torres, historiador e genealogista. No Brasil, são 17 horas. Aqui em Natal, na ex-capital espacial do Brasil, são 17 horas. Em Portugal, são quase 21 horas. Eu marco esse elemento do fuso horário de Portugal porque nós temos uma audiência importante em solo português, E aí a minha saudação a todos que estão em Portugal nos assistindo, a todos que estão pelo Brasil afora e em outros lugares do globo. O Origem Genealogia atende pessoas por todo o Brasil e tem clientes espalhados em todos os continentes do planeta. Então é isso. Meu muitíssimo obrigado pela audiência, pela presença de vocês, correto? Hoje nós teremos aqui a presença, temos pessoas de Londres, muito bem. Coloque aí de onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo nesse momento. Madrid, Londres, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje nós teremos aqui a presença do grande genealogista brasileiro, Carlos Lemos, que já está a postos. Carlos Lemos irá falar hoje sobre a história profunda do povo judeu sefardita. Então nós temos muito a aprender com Carlos Lemos. Ele já está a postos, estamos aguardando ele. E traga seus comentários, traga suas dúvidas. A live, que você pudesse saudar a nossa audiência, você pudesse falar um pouco, em linhas gerais, quem é Carlos Lemos, como pessoa e como genealogista. E aí nós vamos seguir. Os microfones são seus. Obrigado. É um prazer conversar com todos. Esta tardinha aqui no Brasil, mas à noite na Europa. O assunto é de grande relevância. Eu acho que a gente passa por um momento muito difícil, como descendentes de judeus sefarditas. E eu, como genealogista, como descendente de vários judeus sefarditas, tenho essa alegria de participar, de alavancar o conhecimento, as memórias dos nossos ancestrais e contribuir para que eles não sejam esquecidos, Tudo que foi feito seja realmente lembrado e valorizado por todos nós. Então, já muitas pessoas já devem me conhecer, sou Carlos Lemos, genealogista, também sou engenheiro de software e estou nessa pesquisa genealógica já há alguns anos e tenho essa alegria de participar dessa memória que todos nós tentamos manter, É isso. Eu quero dizer a vocês que Carlos Lemos é um cara muito modesto. Eu sempre digo a ele que ele é historiador, Todo genealogista é historiador, mas nem todo historiador é genealogista. Não vou entrar no mérito da questão. E eu também digo isso, de público, que Carlos ele está entre um dos genealogistas mais eruditos do nosso grupo, assim, um dos genealogistas mais eruditos da nossa época, dos nossos contemporâneos. Então, nós temos muito a aprender com Carlos hoje. Carlos, eu tenho que fazer uma pergunta que eu faço a todo genealogista quando eu trago esse quadro aqui, nessa conversa com o genealogista. Como é que a genealogia, como é que ela chega na sua vida? Como é que você começa a lidar com a genealogia e como é que você se torna um genealogista profissional? A genealogia é uma semente, que fica dentro de nós desde criança. Eu tenho essa curiosidade desde criança de saber, de onde vim, para onde nós estamos indo, cada um de nós. Qual é a história que existe, dezenas de milhares de pessoas que vieram antes de nós, E uma coisa curiosa, quando eu comecei também a ler as Escrituras Sagradas, lá pelos meus 18, 19 anos, eu ficava muito curioso com a genealogia que se encontra
nos escritos sagrados, né? Sim. Ali a gente tem lá fulano, filho de Davi, de Sicano, de Beltrano, e existe uma árvore genealógica ali, né? Existe uma sequência de ancestrais muito interessante, né? E se a gente prestar atenção, houve essa preocupação de mostrar a origem daquelas pessoas. Isaac, Jacó, toda aquela sequência, né? Então, aquilo já me despertou curiosidade. E também quando olhava para o firmamento, as estrelas, né, os astros, assim, poxa, é muito curioso, né, de onde viemos, quem veio antes dos meus avós. Isso ficou assim como uma semente dentro de mim e, curiosamente, somente agora no século XXI é que eu comecei a me envolver um pouco com genética, com testes de DNA. Sim. Tá? Então, fiz os testes também aqui para minha esposa, para alguns familiares, e comecei a analisar. E uma curiosidade foi saber dessa herança judaica, né? Sim. E para mim foi uma tremenda novidade isso, né? Com os testes de DNA, eu pude saber não só dessa herança judaica, mas também a herança dos povos originários. Eu descobri que eu sou descendente pelo lado paterno, porque pelo lado materno, acho que dificilmente alguém não é descendente, né, dos povos originários. Mas pelo lado paterno, linha patriarcal, de milhares de anos, isso foi uma grande descoberta e eu pude confirmar também com uma tia-avó, ainda viva, com 93 anos, que confirmou toda a história. Então, essas descobertas, elas fizeram com que eu fosse atrás das origens, né, das minhas raízes, mais como diz você, raízes profundas no tempo, né? E pude descobrir coisas assim maravilhosas, de centenas ou até mesmo milhares de anos, né? E ao desenvolver a árvore, porque o genealogista ele é um eterno pesquisador, né? A árvore genealógica de um genealogista é o seu laboratório diário. Mesmo que ele faça um trabalho profissional, ajude outras pessoas, ele também precisa continuar pesquisando os seus ancestrais. Ele tem esse desejo profundo de continuar cavando, né? Nesses túneis do tempo, procurando um documento, procurando uma bibliografia, procurando uma informação oral. Então, essa é a minha história. Depois comecei a trabalhar profissionalmente, eu e a minha esposa, né? Somos dois genealogistas, e trabalhando com certificações para descendentes de judeus sefarditas, tanto em Portugal, na comunidade israelita de Lisboa, como mais recentemente, né, nos últimos quase 2 anos, pela Federação de Comunidades Judaicas da Espanha, vimos fazendo esse trabalho profissional, mas também pesquisando, estudando, aperfeiçoando e fazendo por onde honrar a memória dos nossos ancestrais, né? Sejam judeus, povos originários, povos africanos, porque todo mundo tem um pouquinho, né? E também os nossos ancestrais europeus, né? Então, são 4 grandes pilares que nós temos aqui na nossa sociedade brasileira, né? Os europeus, os judeus, os africanos e os povos originários. Então, essa pesquisa é muito interessante. Carlos, antes de você entrar efetivamente na história do povo judeu sefardita, que estamos para ouvir isso e aprender com você hoje, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa revogação da lei, né? Agora, mais uma vez votada, agora no último dia 1º, e se há possibilidades, né, ainda de abertura de processo na CIC, sempre vai haver, mas até quando as pessoas ainda podem protocolar na conservatória os seus pedidos, se ainda é possível. É possível. Nós temos uma janela aí muito curta. O que acontece? Depois da aprovação do novo texto da lei, no dia 1º de abril, existe um prazo de 5 dias para o parlamento fazer a redação final do texto e enviá-lo com um decreto para o presidente da República, né? Que ele vai sancionar, vetar ou, eventualmente, encaminhar para o Tribunal Constitucional se houver alguma inconstitucionalidade, né? Parece que não há, pelo menos,
nessa parte de alteração da lei da nacionalidade, porque tem um outro decreto que trata do Código Civil, né, os crimes que podem acarretar a perda da nacionalidade, isso é outra questão. Então vamos pegar assim o pior cenário: 5 dias para o parlamento enviar para o presidente o texto, certo? Uhum. O presidente tem até 20 dias para sancionar, mas se ele notar que há uma inconstitucionalidade, ele tem o prazo de 8 dias para encaminhar o texto ao Tribunal Constitucional. E aí tem lá o seu prazo de 20, 30 dias, não lembro bem. Tudo se encaminha para que não aconteça esse envio ao TC, ao Tribunal Constitucional. Então, estamos falando aí de 5 dias, mais um prazo máximo de 20 dias do presidente, mais um prazo para a publicação no Diário Oficial. Então, assim, o pior cenário, digamos assim, que numa sequência temporal, o que poderia acontecer de pior seria até o final de abril esse texto da lei ser publicado, né? O decreto ele é aprovado pelo presidente da República e depois de sancionado ele vira uma lei orgânica. Sim. Vai ser a lei orgânica número 1 de 2026, algo assim, tá? Uhum. Então quem tem um estudo genealógico, quem tem uma árvore razoavelmente documentada, que lhe dê segurança de que você, além de ser descendente de judeu sefardita, você consegue comprovar, porque ainda dá tempo. O seu processo de cidadania, o seu kit de documentos, tem que dar entrada na conservatória antes da nova lei entrar em vigor, antes de ela ser publicada. Então dá tempo, né? Agora, deixar para o mês que vem, eu creio que seja um risco muito grande, né? A menos que o partido PS da esquerda, né, tente novamente encaminhar ao Tribunal Constitucional uma queixa devido a alguma inconstitucionalidade, mas parece, até pelos comentários que se tem conhecimento, que não. Já, né, ele entende que não há mais inconstitucionalidades no novo texto. Então, essa é a janela. Estamos no dia 4 de abril, é coisa aí de mais 3, 4 semanas, talvez, para que essa lei seja publicada. Salvo se acontecer alguma intercorrência, né? Porque nada é certo, mas esse é o cenário que se apresenta para nós hoje. Então, quem tem, digamos, uma genealogia favorável, uma árvore bem documentada, já tem uma assessoria jurídica da sua confiança, nós temos uma janela aí, provavelmente de 20 dias, para abrir esse processo, não é isso? Até que essa janela se feche aí, enfim, game over. A porta se fechou. Sim. A janela está se fechando, né? Infelizmente. Hoje, na explanação que pretendo fazer aqui, no final, eu vou comentar da Associação de Descendentes de Judeus Sefarditas Portugueses, né, que você conhece também e apoia. Então, a ideia hoje é fazer uma passagem desde as origens, desde a destruição do primeiro templo, né, de uma forma histórica, para a gente saber de onde vêm os judeus sefarditas, né? Qual a origem deles, como eles se espalharam tanto pelo mundo, né? Por que chegaram na Península Ibérica e por que chegaram ao Brasil. Então, essa é a ideia de fazer essa passagem com vocês e espero que agregue alguma coisa, né? Que as informações possam trazer algum proveito para os descendentes. E Carlos, essa sua fala é uma fala muito, além de importante, é uma fala que ocorre hoje, no dia 4 de abril, né? Amanhã o povo judeu comemora a saída, na verdade, do cativeiro do Egito, né? E hoje nós temos a felicidade, na verdade, e a oportunidade de ouvir você falando sobre isso. Antes de você iniciar essa fala, eu queria somente contemplar uma pergunta aqui da SS Genealogia e Pesquisa. Dentro da experiência dos senhores, e a pergunta é para você, Carlos, haveria a possibilidade do presidente vetar a lei? Olha, possibilidade sempre há, né? Como eu comentei há pouco,
nada é, assim, certo. Porque a gente não sabe o que se passa na cabeça das autoridades, né, desses grandes personagens. Mas, assim, o texto que foi aprovado, ele eventualmente eliminou todas as inconstitucionalidades. Né? O presidente anterior, Marcelo Rebelo, encaminhou ao Tribunal Constitucional, que vetou com 4 pontos, 4 inconstitucionalidades, e acredito que a Assembleia da República deve ter realmente resolvido esses problemas. Né? A gente não tem acesso ainda ao texto definitivo, porque justamente há esse prazo de 5 dias para a redação final. Quando houver a redação final, eles vão publicar o decreto que vai para o presidente da República. Aí a gente vai saber dos Sim. detalhes, mas tudo indica que o presidente deve sancionar. Ele está começando agora, a Assembleia, né, resolveu os problemas, então ele vai sancionar. A menos que a Assembleia, como se diz no vulgar, dê um mole e deixe algum ponto inconstitucional ali. Então, o que é que ele pode fazer? Encaminhar ao TC, para não ter nenhum problema, ou sancionar parcialmente. Né? Sanciona menos aquele ponto. Eu acho que para a gente ter realmente uma precaução, é melhor contar com a sanção. Melhor contar com esse espaço, essa janela, até o final do mês, para entrar com os processos, entrar com os pedidos de certificação na CIO. Né? Então, se você tiver condições de fazer isso, tiver o seu advogado habilitado lá em Portugal, que ele possa entrar com o seu processo, com o seu estudo genealógico, comprovar que você deu entrada no pedido de certificação na CIO, é o mais seguro a fazer. Agora, se acontecer alguma intercorrência e o PS, que é o Partido Socialista, ou mesmo o presidente da República encaminhar o texto da lei ao TC, melhor ainda, porque vai dar um pouco mais de espaço, talvez algumas semanas, para que outras pessoas tenham a oportunidade de entrar com seus processos. Tá? Mas eu não contaria com isso, com algo além do mês de abril. Então é isso. Processos que estão em andamento continuam em andamento. Né? Eu acho que Sim. Carlos contemplou a pergunta, né, da SS Genealogia e Pesquisa. E agora, Carlos, mais uma vez com você, eu quero que você nos leve nessa passagem, né, da trajetória do povo judeu ao longo do tempo e do espaço. Estamos aqui para lhe ouvir. Tá bom. Eu estou no celular, mas eu vou usar o notebook, então pode ser que eu fique olhando para as estrelas, mas não estou olhando para as estrelas, estou olhando Não, para não tem o problema. texto que eu preparei aqui para vocês, tá bom? Não tem problema. Então, vamos lá, vamos fazer essa viagem, né? Espero que gostem. Ao final, estarei disponível para responder aquilo que eu consegui, né? Ninguém sabe tudo, então vou responder aquilo que eu consegui responder, tá bom? Então vamos lá, né? Eu vou falar sobre as origens dos judeus sefarditas, as inquisições, as diásporas e o legado judaico no Brasil, tá? Então esse é o tema que eu gostaria de abordar com todos vocês, né? E primeiramente eu gostaria de falar sobre a destruição do Templo de Jerusalém, né? O Templo de Salomão, que ocorreu ali por volta de 1586. Muitas pessoas pensam assim, o templo foi destruído em 586, antes da Era Comum, e daí, né, os judeus foram levados cativos e tal, ficaram lá no cativeiro por 70 anos. Mais uma curiosidade é que o exílio e a destruição de Jerusalém não ocorreu assim de repente. Houve 4 grandes ondas, né, um cerco que durou 20 anos, começando lá por volta de 1605, e nessas diversas ondas de deportações e tal, é que ocorreu, ao final, em 586, a destruição do Templo de Jerusalém. Né? Então, é muito importante entender que nessas ondas de exílio, de deportações, é muito provável que muitos judeus fugissem. Né? Vendo a situação como estava, o que restava, né, era fugir, antes que fosse tarde, né? Então, isso já corrobora
o que o profeta Obadias falou lá no capítulo 1, versículo 20. Né? Eu vou ler aqui em duas traduções das Escrituras Sagradas, para vocês notarem o peso disso aí, tá? Isso, Obadias escreveu lá na época do exílio, ali quando eu estava começando, em 586, né? O exílio lá em Babilônia. Ele disse assim: aos exilados desta fortificação, ao povo de Israel, pertencerá a terra dos cananeus até Sarefá. E os exilados de Jerusalém, que estavam em Sefarade, possuirão as cidades do Negueb. Veja, aos exilados de Jerusalém que estavam em Sefarade. Sefarade era o quê? Era a Espanha, né? A Espanha. O que veio a ser a Espanha no Império Romano, né? E o interessante é que eu consultei o texto em hebraico e é assim, é emocionante ver a palavra Sefarade escrita em hebraico. É que eu não posso mostrar aqui para vocês, né? Eu não tenho como reproduzir o material que eu preparei. Mas fala exatamente Sefarad. E outra tradução, que é a do João Ferreira de Almeida, diz assim: e os exilados deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Serapta, e os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarad, possuirão as cidades do Negueb. Que é o sul do Líbano, é o sul do Líbano ali, onde é Sidon. Então a gente está imaginando assim, olha, no máximo, a gente pode pensar que já em 586, antes da Era Comum, havia judeus na Península Ibérica, naquela área toda que era a Espanha, né? Que pegava não só o que hoje é Portugal e Espanha, mas a parte lá da França, Itália, toda aquela região. Né? Já estavam lá há 2.500, 2.600 anos. Então, essa presença dos judeus na Península Ibérica, ela se estende desde o século VII, século VI, antes da Era Comum, quando as 10 tribos de Israel começaram a se dispersar. Por quê? Porque o rei Joaquim, o rei de Judá, junto com todo o povo, foi levado para a Babilônia durante o poderoso império de Nabucodonosor. Quando a gente estuda lá na escola, tal, no ensino médio, a gente escuta sobre esse personagem. Eu vou falar aqui rapidamente das principais deportações, das ondas, né? A primeira foi a deportação da realeza e da nobreza com o rei Joaquim, que é também chamado de Jeconias, que foi levado em 597 antes da Era Comum, e mais tarde o rei Zedequias, após a destruição final de Jerusalém, em 586 antes da Era Comum. Depois foi a elite intelectual e militar, os príncipes, guerreiros, oficiais, escribas, artesãos qualificados, todos eles foram levados para a Babilônia. Depois foi a vez dos sacerdotes e dos profetas, o que incluiu o profeta Ezequiel, que profetizou durante o exílio. E, por fim, a população geral. Uma grande parte da população de Judá foi exilada, deixando, observem, apenas os mais pobres da terra. Então, não foi todo mundo levado lá para o cativeiro, né? Quem não fugiu naquelas primeiras ondas, e ainda restou, depois de toda a elite, os sacerdotes serem levados, ficou o povo comum, né? Uma grande parte do povo comum. E eles também, devido à situação, começaram a fugir ali para salvar a própria vida da sua família, né? E as suas também. Então, essas ondas elas começaram desde 605 antes da Era Comum, se estenderam até 586, ou seja, 20 anos. 20 anos de cerco, 20 anos de deportações. E a gente pode pensar 20 anos de diásporas, né? Nessa época. No ano 538 antes da Era Comum, aconteceu um outro fato marcante. O rei Ciro da Pérsia conquistou Babilônia e daí libertou, né? Emitiu um decreto libertando os judeus, permitindo que voltassem a Jerusalém, reconstruíssem o templo, sob os trabalhos ali de Esdras e Neemias. Né? Então,
aí começou uma nova fase, né? Uma imigração desses judeus de volta lá para Jerusalém, para a região. Isso também é interessante, porque nem todos voltaram. Nem todos voltaram para Jerusalém. Alguns decidiram ficar em Babilônia, alguns decidiram ir para outros lugares, né? O ser humano é assim, ele vai procurando os lugares, né, que atraem por melhores condições para a família, para progredir, né? Posteriormente, tivemos a expansão do Império Greco-Persa, né, entre 455 e 331, antes da Era Comum. E nesse período helenista, o que aconteceu? Muitos judeus foram se espalhando por Egito, Alexandria, Ásia Menor, Éfeso, Mileto, as ilhas gregas, né? Então eles começaram a se espalhar também nesse período. É interessante que houve outra diáspora ali. E chegou a vez do Império Romano. Do Império Romano, foi um período que teve assim um foco muito forte entre 27 antes da Era Comum e 476, quando o Império Romano caiu, né? O Império Romano do Ocidente. Então iniciou-se ali uma ascensão de Otávio Augusto ao poder e terminou com a queda desse Império Romano no Ocidente. Jerusalém, nessa época aí, no primeiro século, quando o imperador romano chamado Tito incendiou o templo, né, ali no ano 70, teve também uma dispersão, porque já no ano 66 os judeus começaram a fugir para as montanhas, para regiões vizinhas, né? E com a destruição do segundo templo, aí é que houve uma verdadeira diáspora, né? Porque essa diáspora é diferente porque não houve retorno. Aquela que foi lá para a Babilônia teve um retorno, mas essa não. Essa daqui fez com que os judeus se espalhassem por todos os lugares e, mais uma vez, a Península Ibérica foi povoada, né? Recebeu esses judeus aí entre o primeiro século e o quarto século da nossa Era Comum, né? Então, a Península Ibérica, Sefarad, que era a Espanha, recebeu os judeus de forma massiva, né? E outras regiões também, como os países ali no Mediterrâneo, as ilhas gregas, etc., né? Então, os relatos indicam que já no ano 70, a Península Ibérica recebeu um grande número de judeus e eles prosperaram até o período islâmico, né? A partir de 711, a Península Ibérica foi conquistada pelos mouros, né? E teve ali uma duração de domínio de quase 800 anos, né? Até 1492. Nesse período islâmico, nós tivemos duas fases. A primeira, de prosperidade, em que conviveram muito bem, se desenvolveram nas artes, no comércio, etc. Mas depois, ali do meio para o fim desse período, começamos a ter casos de perseguição. É por isso que eu sempre digo, olha, não há uma, ou não houve uma só Inquisição. Foram várias Inquisições, tá? Várias Inquisições aqui nesse período. Então, vamos falar um pouquinho do período medieval, né? No período medieval, nós tivemos algumas inquisições. A Anita Novinsky, a grande pesquisadora, saudosa pesquisadora brasileira, né, que tanto contribuiu para o conhecimento da nossa história judaica, ela no livro A Inquisição, páginas 16 a 18, fala desses movimentos que foram mais localizados, né, em algumas regiões como Castela, Aragão e outras, lá no que seria a Espanha, ainda não unificada. Eram diversos reinos, né? E ali houve movimentos para que os judeus fossem perseguidos, convertidos, né? Porque eles queriam unificar os reinos, tornar uma só nação e queriam unificar também a religião. Então, essa expulsão dos mouros, que a gente vai ver um pouquinho, a reconquista, e dos judeus serem convertidos ou expulsos, era um movimento político
religioso contra uma classe que se distinguia das demais por diversos motivos, né? Não só por sua crença, seus costumes, seus rituais, mas também pela questão de serem um povo próspero, né? Alguns se tornaram muito ricos e financiaram as expedições, financiaram a coroa, etc., né? Nem todos eram ricos, é claro, mas alguns eram muito ricos, né? A ponto de financiar os reis. O Papa Gregório IX criou em 1219, a famosa Milícia de Jesus Cristo, que tinha o objetivo de perseguir os hereges. Então, esses milicianos de São Domingos, que eram chamados assim, foram os primeiros a utilizar técnicas de crueldade e violência. E essas técnicas foram copiadas nos séculos seguintes, séculos XVI, XVII e XVIII, pela Inquisição moderna. Veja, estamos na Inquisição medieval, com alguns focos em alguns eventos, já preparando um arcabouço de inquisições muito maiores que viriam futuramente. Tá? Então, esse movimento dos milicianos de São Domingos, ele culminou com a exterminação de comunidades inteiras. Comunidades judaicas inteiras foram dizimadas e queimaram milhares de judeus. Milhares. É justo dizer que não eram apenas judeus. Os mouros também, os ciganos, eles eram alvo dessa Inquisição, porque faziam parte do que eles consideravam, né, como heresia. A Igreja Católica entendia que tudo isso era heresia. Tudo que não fosse católico, não fosse o modo de pensar deles, era heresia. Então, eles também foram perseguidos, dizimados, né? Carlos, sem quebrar seu raciocínio, isso você coloca da caça aos hereges, né? Você tem esses grandes grupos, mas como você colocou, existiam grupos menores, né? Sim. Cristãos, né? Que faziam interpretações próprias da Bíblia, e aí Sim. eles foram, como diz vulgarmente, foram para o saco também. Nesse aí também os caras... Sim. Ali já começavam os ideais de oposição, né, do protestantismo contra os dogmas da Igreja Católica, e começaram ali as perseguições, né? Aquele choque que já havia toda essa, digamos, discriminação contra os judeus e outros grupos, outras etnias, e aí com o cisma lá na Igreja Católica e tudo mais, houve esse aumento, né, da intolerância. O que é curioso, a Anita Novinsky diz que no período Mouro, nessa primeira fase do período Mouro, quando havia alguns eventos com participação, festividades da Igreja Católica, era curioso porque os católicos iam lá numa procissão, seguidos pelos muçulmanos e seguidos até pelos judeus que carregavam a Torá. Então, vejam, as três grandes religiões mosaicas estavam ali convivendo, cada um com seu entendimento, com sua fé, mas eles não brigavam, não se chocavam, havia uma tolerância, né? Ali, quando foi chegando o século X, século XI, aí a coisa começou a mudar bastante, né? Em 1328, houve o massacre dos judeus nas cidades de Estela, Tudela, Viana, Funes, Massília, no reino de Navarra. Todas essas cidades estavam no reino de Navarra. Incitados pelo frade franciscano Pedro Oyogoyen. Esse sujeito foi responsável pela perseguição e morte de mais de 6.000 sefarditas. 1328. Em 1391, houve vários pogroms nos reinos de Castela, Aragão e Valença. Começou em Sevilha e se espalhou por outras cidades. Os massacres aconteceram depois de sermões de Fernand Martínez contra judeus, incitando a população a destruir sinagogas, a forçar conversões
E o religioso culpava a comunidade judaica, vejam bem, pela peste negra e crises agrícolas. Então, estima-se que somente em Sevilha foram assassinados 4.000 judeus. Judiarias destruídas em Barcelona, Valência, além de Portugal, norte da África, Império Otomano, foram destinos para a fuga de muitos que tentavam salvar a vida suas e de suas famílias, né? Então, esses reinos ibéricos converteram-se ao cristianismo como estratégia de unificação. Né? Vejam, 1391. Em 1478, estamos chegando perto da Inquisição Espanhola total, houve o estabelecimento da Inquisição pelos reis Fernando II e de Aragão, Fernando II de Aragão e Isabel I de Castilha, ou Castela. O inquisidor foi Tomás de Torquemada, figura desprezível, né, na história. Foi uma figura central da Inquisição Espanhola. Então, a Inquisição Espanhola ela não foi estabelecida em 1492, mas sim em 1478. Antes do decreto de Alhambra, não é isso? Sim, sim. No ano de 1492 é que houve o decreto de Alhambra, né? Porque ali era taxativo. Ou você se converte, ou você vai embora. Você vai ser expulso. Então, alguns se converteram como um meio de sobrevivência e outros decidiram partir. Né? Partiram para onde? Para Portugal, para outros países como França, Itália, os países ali do norte da África, para Holanda, né? Amsterdã e tantos outros ali. Calcula-se, não há um número certo, que somente nesse movimento de fuga de 1492, de 40 a 120 mil judeus migraram para outros países e foram para Portugal massivamente, né? Então, se a gente imaginar assim, olha, aquelas ondas medievais de inquisições mais localizadas, e essa de 1492, muitos judeus devem ter partido e chegado a Portugal, tá? Sem se contar as outras partes do mundo. Pensando assim, de 40 a 120 mil somente nessa época, vamos arredondar para 100 mil no total. Se em Portugal houvesse, nessa época, 100 mil judeus, isso representaria 10% da população, estimada em 1 milhão, aí por volta de 1.500. Né? Mas, provavelmente, o número era maior. O que aconteceu com esses judeus quando eles chegaram a Portugal? Né? O rei Dom Manuel I acolheu bem nos primeiros anos, né? Protegeu os judeus, eles vieram, trouxeram conhecimento, bens, dificilmente, porque eles não podiam levar prata, nem ouro, nem nada lá da Espanha, né? Mas trouxeram conhecimento, né? Em todas as áreas. Medicina, astronomia, matemática, comércio, etc, né? Mas, em 1496, o rei Dom Manuel ordenou a expulsão de todos os judeus que não tinham se convertido ou não quisessem converter. 1496. Vejam que a situação mudou drasticamente em 4 anos. 1492 a 1496 a coisa ficou totalmente diferente, né? Em 1506, é muito conhecido de quem pesquisa, de quem estuda um pouquinho da história judaica, sefardita, né? Houve o grande massacre de Lisboa. E ali, 4.000 pessoas foram massacradas, foram mortas nessa chacina lá em Lisboa. As coisas continuaram piorando, e os reis tentando a aprovação com a igreja para estabelecimento de uma inquisição, até que conseguiu em 1536, sob o reinado de Dom João III. E essa inquisição se prolongou, sendo extinta somente em 1821. Então, pois não. Então, sim. Essa é a Inquisição mais
mais longa, institucionalizada e que nós temos mais divulgação sobre, não é isso? Sim, sim. Ela durou aí por volta de 285 anos, não é? Mas isso se a gente contar somente de 1536 para cá, né, até 1821. Se a gente pensar que lá no século XII, século XIII, já começaram aquelas inquisições mais localizadas, nós estamos falando aí de um período de 500, 600 anos de perseguições na Europa, na Espanha, né? O que a gente pode chamar de Sefarade. Então, aí uns 600 anos de perseguições. Carlos, ao longo da exposição, desculpe interromper, Sim, sim. queria contemplar aqui a pergunta de uma, por ser até minha cliente, eu quero agradecer a presença dela, a Ana Maria Sortin, né, uma pessoa que se dedica muito a conhecer a sua origem, o seu passado judaico, né, as suas linhagens, né, e cristãos novos. Ela pergunta aqui, ela diz, boa tarde, será que o Carlos pode falar sobre a Inquisição no Reino das Duas Sicílias? Né, você tem alguma informação, Carlos, sobre esse... Houve também perseguições ali, né? É curioso que o judeu medieval Rui Capão, ele era de origem siciliana, né? E o pai dele se chamava Ferdinando Capuanos. E o Rui Capão fugiu para a Espanha, estabeleceu lá, né? No reino lá, junto com a rainha Urraca, e prosperou lá, né? Junto com a família. A Itália teve realmente bastante perseguições. Há lugares em que as sinagogas foram extintas e somente nos últimos anos é que reabriram. Houve perseguições na Itália e na França, sim. Porque quando esses judeus fugiram para esses países, eles inicialmente, né, chegavam lá e tentavam se acomodar, mas havia aquele ódio contra os judeus, né? Chegaram lá, olha, vou abrir aqui a minha casa, meus braços, vou lhe acolher. Não era assim. Então, com essas ondas de perseguição, elas contaminaram o pensamento, porque os judeus eram caluniados de serem culpados até da peste negra, né? de secas, de pragas, de situações assim absurdas, né? Então, a França, a Itália, e se a gente for mais para o Oriente, nós temos lá, né, os países como Ucrânia, que hoje é Ucrânia, Turquia, própria Tessalônica e tudo mais, e tiveram comunidades lá, grandes comunidades, que foram também perseguidas, né, até chegarem ao século XX, o Holocausto, né, aquele genocídio de 6 mil judeus e outras tantas pessoas, né, de várias etnias. Então, isso se espalhou. A história judaica é uma história de sobrevivência, de superação e de perseguições. Não é fácil. E, Carlos, me permita, eu produzi um material sobre o Rui Capão, né, lá no YouTube, e aí eu digo sempre que Rui Capão não cabe num vídeo, Rui Capão não cabe num livro, né? E isso que você falou é muito interessante, né? A Ana Maria Sortino suscita, né, nos provoca positivamente sobre a Inquisição nos reinos da Sicília. Você pontua que realmente o Rui Capão sai da Sicília em direção à Espanha, uma fuga, né? E ele é acolhido dentro da corte, ele consegue se articular dentro da corte, não é qualquer pessoa, né? E aí eu pesquisando, eu vi autores que falavam que ele era um físico, né? Aí o que acontece? A minha esposa, ela é astrofísica, né? E ela diz assim, olha, Klepp, Newton, esses caras faziam astrologia para sobreviver, né? Para poder financiar os estudos de óptica, da gravidade e tal. Eu disse, cara, então Rui Capão podia ser um astrólogo, né? O cara que lia as estrelas. E aí, com esse conhecimento, foi tolerado dentro da corte, né? Tipo, o cara era astrólogo, Sim, talvez astrólogo.
Talvez a Ela, própria rainha, né? ele era uma pessoa de alta confiança por causa da sua qualificação, né? Ele era almoxarife, cuidava lá dos bens. Mas o curioso é que essa palavra, essa profissão físico, Uhum. ela muitas vezes, na antiguidade, era usada para médicos. Sim, também. Médicos do rei, da rainha, sabe, da corte ali. E essa é uma tradição também de judeus de serem médicos, né? Sim. Desde a antiguidade, até pelas questões da alimentação judaica, kasher e tudo mais, eles conheciam mais o corpo, né? O funcionamento do corpo dos animais, por consequência do ser humano. Mas muitos foram realmente astrônomos, físicos, né? Matemáticos, botânicos, médicos, comerciantes, assim, com grande prática, e alguns se tornaram muito ricos, né? Banqueiros e tudo mais. Então, os judeus sempre foram um destaque assim, nas sociedades, porque eles eram letrados. A própria obrigação de conhecer a Torá e transmitir, né, estudar e transmitir para os filhos, obrigava com que eles se alfabetizassem, que eles fossem letrados. Essa é uma grande diferença do povo judeu, né? Pensando assim, judeu, nesse sentido lá das origens, né? Das origens ali do quinto, sexto, sétimo século, e se estendendo, chegando aqui até a Península Ibérica e depois ao Brasil e tudo mais. Uhum. Então, é um povo letrado, um povo que sempre prezou pelo conhecimento. E isso trouxe vantagens, mas também trouxe o outro lado, né? Porque ao se tornarem ricos e financiarem as coroas, né? Tanto na Espanha como em Portugal, financiarem as expedições e tudo mais, os monarcas se tornaram grandes devedores dos seus credores judeus. E qual era uma solução prática para eles se livrarem dos credores? Não é? Aplicar o calote, Emplacaram né? uma perseguição feroz, tomar os seus bens, suas propriedades, expulsá-los ou convertê-los ao catolicismo e acabou a dívida. Tá resolvido, né? Está resolvido, né? Então tinha esse viés econômico, político e tinha um viés religioso, né? Então são polos diferentes de um mesmo problema. Eles estão juntos durante todo esse tempo que houve a Inquisição. Bom, então, com esse movimento todo, né, em Portugal, cerca de 40 mil foram acusados pela Inquisição, e somente no continente 1175 judeus foram queimados na fogueira, nos Altos de Fé, lá em Portugal. Isso causou uma verdadeira diáspora mundial. Mundial, né? Na época do descobrimento, ali, 1492, já começou na Espanha ali o descobrimento da América, né? Depois, em 1500, o descobrimento do Brasil, que já estava descoberto há milênios. E aí foi uma oportunidade dos judeus fugirem. Né? Porque em 1496, o rei falou, ou você se converte ou você vai embora. E muitos foram embora. Inclusive um pouco aí no início dos anos 1500, né? E por isso eles chegaram a lugares como Marrocos, França, Itália, Croácia, Grécia, Turquia, Síria, Líbano, Israel, Jordânia, Egito, Líbia, Tunísia, Algéria, norte da Europa, até Londres, Nantes, Paris, Antuérpia, Bruxelas, Roterdão, Amsterdão, que é o Amsterdã, Hamburgo, Colônia e tantos outros países, chegando também ao Brasil, Argentina, México e as Antilhas, além dos Estados Unidos e outros lugares. Então, houve uma dispersão aí de cristãos novos, que eram os que foram convertidos à força para sobreviver, e daqueles que não foram convertidos e praticavam judaísmo às escondidas, os criptojudeus. Alguns cristãos novos eram criptojudeus e alguns criptojudeus não eram cristãos novos, porque não foram convertidos. Então, eles mantiveram a sua fé, a forte ligação
com as suas tradições, né? Levaram o português, e não somente o português, mas o ladino, como sua língua de origem, né? Lá na Espanha, na Península Ibérica, o ladino era a língua que até hoje ela é falada, né? Inclusive no Brasil, aqui em São Paulo, há comunidades que falam ladino, na Argentina, em vários lugares do mundo, né? E não confundir ladino com espanhol, com português, com portunhol, não é. É um idioma diferente. Muito parecido, é irmão, né? Mas é uma mescla de, diria, espanhol, português e hebraico. Tanto que houve épocas em que, para eles ocultarem as coisas, escreviam o ladino com letras hebraicas. Então, quando você transliterava, o que estava por trás ali era o ladino. Então, havia essas nuances aí, né? Bom, agora vamos falar do Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício foi uma instituição criada pela Igreja com a aprovação do poder do Estado para perseguirem os judeus, para perseguirem os hereges. Em alguns países foram estabelecidos os tribunais, em outros houve as visitações dos inquisidores, né? E aqui no Brasil nós não tivemos somente a visitação de 1591 a 1595, não, como muitos pensam, né? Muitos falam até só de 1593 e 1595 em Pernambuco. Mas houve a de 1591, iniciou-se na Bahia, depois de 2 anos, em 1593, foi para Olinda, Pernambuco. Então, nesse período 1591, 1595, Bahia e Pernambuco. Depois houve outro visitador de 1618 a 1620. Esse daí, de 1618 a 1620, abrangeu Bahia, Pernambuco e regiões próximas. O inquisidor foi o Marcos Teixeira de Azevedo. A terceira visitação ocorreu de 1627 a 1628, Bahia e Capitanias do Sul. Aí pegou ali São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E a última, a quarta visitação, foi de 1763 a 1769, que abrangeu o Grão-Pará e o Maranhão. Essa daí chegou ao século XVIII, vejam, muito perto do final da Inquisição em 1821. Ela terminou em 1769. Então aí estamos falando de 30, 52 anos por aí, antes do final oficial da Inquisição. Né? Então, durante essas visitações, se alguns tiveram a oportunidade de ler, as pessoas eram denunciadas. Qualquer um poderia denunciar qualquer um. Não precisava apresentar provas. Olha, eu ouvi dizer que lá na casa de fulano de tal existe um livro muito suspeito, escrito em hebraico. Na sexta-feira à noite ele costuma acender umas velas, usar a melhor roupa e tal. O vizinho ali, ele não come carne de porco. Fulano de tal blasfemou, ele falou que Nossa Senhora é assim, assado, não acredita. E que não acredita em Jesus Cristo. Então, eram muitas denúncias. Os inquisidores escutavam essas denúncias e depois começavam a convocar. Era um processo, né? Convocar os denunciados para se defenderem e tal. Alguns processos não iam à frente e outros iam. E resultavam em penalidades. Algumas penalidades mais simples, né? Poderiam acontecer, como penitências diversas, como penitências espirituais, ou vestir uma roupa ultrajante, o hábito de São Benito, coisas assim indignas, ou mesmo serem levados para o reino, para serem presos nas masmorras lá, as prisões horrorosas, quando a pessoa não morria na prisão, né? Com doenças e tudo mais, maus tratos, e torturas, né? Muitas torturas, porque para obterem as confissões,
a Inquisição utilizava de instrumentos de tortura sofisticados. Lembre-se que lá naquela época daquelas milícias de São Domingos, eles já desenvolveram, em 1219, já começaram a desenvolver instrumentos de tortura que seriam usados na Inquisição, tanto espanhola como a portuguesa, né? São coisas assim tão horripilantes que não cabe falar aqui nessa live, mas eles sofreram muito e sob tortura, muitas vezes entregavam até os seus familiares, né? Ou não entregavam e morriam ali torturados. Então, os brasileiros, né, tanto lá do Nordeste como em Pernambuco, Paraíba, também dos de Minas Gerais, houve vários que foram presos, centenas que foram levados para o reino e lá receberam as suas punições, sejam castigos, perdas de bens, ou mesmo serem queimados em público nos autos de ferro. Né? Então, essa é a história de muitos dos nossos ancestrais e que nós temos que honrá-los, porque estamos aqui hoje devido à fé, à perseverança de todos eles. Né? Uns mais, outros menos. Uns foram torturados, perseguidos, outros não foram, mas sofreram as consequências de terem que deixar sua terra natal, enfrentar um mundo difícil, que era o Brasil do século XV, século XVI, aliás, século XVII, XVIII, né? Não era fácil, não era fácil. Bom, então, chegamos aqui ao Brasil com essa diáspora, muitos judeus e muitos cristãos novos vieram para o Brasil, já desde o descobrimento, chegaram a Olinda e Recife posteriormente. Também nas capitanias do Sul foram chegando, né? Mas acredito que os mais antigos sejam mesmo lá de Olinda, Pernambuco. E algumas figuras importantes nós temos que relatar. Por exemplo, a Brites Mendes de Vasconcelos, que chegou com o primeiro donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, né? A Brites Mendes estava sob os cuidados de Beatriz de Albuquerque, ou Brites de Albuquerque, que era irmã de Jerônimo de Albuquerque, e essa Brites de Albuquerque era casada com o Duarte Coelho. Então, Brites Mendes de Vasconcelos, ainda criança, né? Por volta de 12 anos, foi deixada sob os cuidados dessa família, né? Família nobre, né? E dizem, está escrito inclusive num dos processos da Inquisição, que as notícias que se tinham é que a mãe dela, da Brites Mendes de Vasconcelos, havia sido queimada na Inquisição. Né? Então, essa é a história da Brites, né? Assim, de forma bem resumida. Ela se casou com Arnaud Florentz Boyan Van Hollen, o Arnaldo de Holanda, ficou apresentado, né? Arnaldo de Holanda. E esse casal teve um filho chamado Cristóvão de Holanda Vasconcelos, que se casou com Catarina Cavalcante de Albuquerque. Essa Catarina era filha de Filipe Cavalcante e de outra Catarina de Albuquerque, que, por sua vez, era filha de quem? De Jerônimo de Albuquerque. Então, veja que as famílias Albuquerque, Cavalcante, Vasconcelos se misturaram nesse momento. E daí grande parte, né, do povo nordestino descende desse casal. Muitos, muitos. E aí, com o passar dos séculos, esses nomes podem ir sumindo com o entroncamento com outras famílias, e aí chega em você que é Silva, é Santos, ou sua mãe é Maria Teresa de Jesus, mas não se preocupe, porque você vai subindo ali e você vai chegando nessas famílias tradicionais que têm herança judaica. Por que esse lado Albuquerque tem herança judaica? Porque o Jerônimo de Albuquerque descendia de Rui Capão. E a Brites Mendes de Vasconcelos descendia de Ioná Paloma. Então veja, um judeu como Rui Capão, lá do século XII, né, 1109, por aí, até 1180, e a Ioná Paloma do século XIV, 1335 em diante.
Então, estamos falando ali de dois judeus medievais que deixaram raízes no Brasil por meio da Brites Mendes e do Jerônimo de Albuquerque, e hoje milhões de pessoas descendem deles. Milhões. É impressionante que até aqui no Sudeste, muitas pessoas que descendem do Antônio Bicudo Carneiro, como por exemplo a minha esposa, ela descende do Rio Capão. Ela não tem nada a ver com o Nordeste, mas descende do Rui Capão. Então isso é muito interessante. O Rui Capão acho que é o Adão de grande parte aqui dos brasileiros, né? O Adão da Península Ibérica, na verdade. Porque a filha dele, que era uma mulher de beleza notável, se casou com nobres e começou a, né, a deixar uma descendência muito grande, né? Aí temos a Branca Dias, com o marido dela, o Diogo Fernandes, né? E temos depois Maria de Herede, o próprio Juca Montezinho, muitos descendem do Juca Montezinho, Belchior da Rosa, e tantos outros, né? São muitos, muitos mesmo, que são de origem judaica, né? O Nordeste está, assim, repleto. O sangue judaico escorre pelas veias. Carlos, você me permite falar Sim, tocar os elementos? Você falou no Belchior da Rosa, e que assim, essa relação, né, essa perseguição, né, do povo judaico, também havia também uma relação muito, alguns judeus também tinham uma relação imbricada com a igreja, né? Porque, tipo, o próprio Belchior da Rosa, ele era procurador da Companhia de Jesus, né? E me parece que ele tinha uma certa musculatura, porque ele teve coragem, né? Diante do escrivão da Inquisição, né? Segundo alguns autores falam que ele foi ele disse que era cristão novo confesso, né? E aí, para você se posicionar dessa forma diante do escrivão, né, da Inquisição, você tinha que ter muita certeza do seu lastro político dentro da igreja, na verdade. sim, Né? sim, perfeitamente. Alguns tinham uma posição social e econômica tal que falavam, porque o inquisidor não ia querer se meter com aquela pessoa. É um risco, sim, sempre é um risco, mas ela devia ter já combinado. Vou falar a verdade é essa e pronto, né? Então, alguns escaparam, né? Alguns escaparam assim. Isso é fato. E se a gente analisar a nobiliarquia pernambucana de Borges da Fonseca, e ao estudarmos, nós podemos perceber claramente que ele ocultou muitas coisas ali sobre a questão judaica, né? Não falou nada de Branca Dias e tal. Então, a Branca Dias e sua descendência ficou um pouco apagada ali, escondida, né? Já a descendência de Brites Mendes e Vasconcelos, não. Por quê? Porque ela recebeu dotes, recebeu muitos engenhos em Pernambuco, se tornou uma pessoa muito rica, se casou com um cara extremamente bem financeiramente, né? O Arnaud de Holanda, que vinha de uma família rica, né? E os seus descendentes se misturaram ainda com os Cavalcanti, que também eram bastante ricos, né? Lá na Itália, num dos reinos da época, né? Então essas pessoas conseguiam, de certa forma, uma proteção. Uma certa tranquilidade, né? Assim, É, é. Outros não, né? Os descendentes da Branca Dias, eles foram perseguidos por várias gerações, né? A Inquisição perseguiu duramente durante gerações. Tanto que Corém de Lima publicou um livro que é Branca Dias, seus descendentes, né, seus netos e tal, e tal. Então tem ali 3 gerações, e ali a gente vê claramente que a Inquisição pegou pesado, com e, netos, filhos, netos, bisnetos de Branca Dias. Né? A própria Branca Dias, depois de falecida, né, disse que ela foi exumada e os seus restos mortais levados a Lisboa para ser queimados serem queimados no Alto de Fé, né?
Quer dizer, algo que tinha que ser espetaculoso, né? Assim, Sim, os mortais exumados na América atravessou o Atlântico e lá queimados em praça pública. sim, Nem depois sim, de morto se dava sossego ao indivíduo, né? Tinha que mostrar, exato, né? Tinha que ser um exemplo, né? É, exato. pois não, Carlos. É, alguns desses descendentes, para concorrerem a cargos eclesiásticos, ou mesmo na, na, na colônia ali, no, digamos assim, no serviço público colonial, eles tinham que passar por um processo de avaliação para ver se eles não tinham sangue impuro, sangue infecto, Sim, sangue marrano, sim, sangue de hebreu, gente da nação, eles davam vários nomes. O sim, processo era chamado de genere vita e moribus, ou seja, é sobre a origem, sobre a vida e sobre os costumes de uma pessoa. Eles tentavam pesquisar 3, 4 gerações para ver se havia alguma informação que mostrasse que eles tinham ascendência judaica ou moura. Né? E se tivessem, não eram aprovados para esses cargos eclesiásticos ou públicos. Né? Então, isso perdurou aí. Eu tenho um ancestral de 1700 e pouco que passou por um processo desse. Eu tenho um processo é, na mão. e aí eu quero fazer uma pontuação interessante, né? Eu comecei a live falando que Carlos Lemos, né? E alguém comentou aí, Carlos, que você é uma continuidade de Anitta Novinsky, Que né? isso? É isso Então, o aí. que acontece? Eu volto a reafirmar que você é um dos mais eruditos, né? O mais erudito da nossa Obrigado. geração, né? Dos nossos contemporâneos. E quando eu digo no início, olha, todo genealogista é um historiador, Carlos é um historiador, grande conhecedor da história da língua portuguesa, das línguas latinas. E, Carlos, isso que você colocou é algo muito interessante, porque na história tudo muda e tudo se transforma, né? E o que você colocou nessa aula de hoje é isso, né? Que a perseguição a perseguição foi uma permanência histórica, mas que as formas de perseguir elas foram se transformando, né? Se ampliando, tanto no tempo quanto no espaço. E o que acontece, né? No que você falou agora, para ocupar cargos na igreja e no Estado, se fazia um estudo genealógico. E qual era a Perfeito. lógica? Qual era o objetivo? Eu não tenho judeu na árvore. Eu não quero nenhuma relação com esse povo. Né? É tanto que se adotava nomes ecumênicos, né? Da cruz, Jesus, da encarnação. Quer dizer, eu vou me afastar desse pessoal. E em um dado momento a coisa muda. Né? As pessoas me procuram e procuram Rani Macedo, que está presente na live. Eu quero registrar a presença do grande genealogista Rani Macedo e também da Um genealogista. abraço, Rani. E Viviane Pompeu também está aqui presente. Eu quero marcar a presença da Viviane, presidente da Associação Brasileira de Genealogia Profissional. E todos nós somos procurados, Carlos, com uma outra missão hoje. Qual é? Você tem que achar o judeu na minha árvore. Né? Assim, as pessoas hoje querem fazer o estudo genealógico na contramão de antigamente, né? Hoje a turma quer o judeu na árvore, né? E assim, as pessoas perguntam até de maneira muito objetiva, assim, em quanto tempo você acha o meu judeu? Eu faço, não, não é assim, né? Não existe, não é uma receita de bolo, é uma pesquisa que leva tempo, né? Mas, Carlos, é muito interessante você colocou, né? Assim, se fazia um estudo para se negar a origem judaica, né? Ou não é se negar, mas para provar que você não tinha origem com essas pessoas. E hoje o caminho é o inverso. As pessoas querem buscar a sua identidade judaica e também buscar os seus direitos de reparação histórica, etc. e tal, que não tem nada de errado nisso, né? Exato. Pois não. Não é somente o direito a uma cidadania. Pois Não se não. trata apenas disso, né? Se trata de uma reconexão, Sim, de uma origem, de uma memória, de uma concordo. valorização por tudo que os antepassados sofreram para que estivéssemos aqui, né? Então,
Há pessoas que já me procuraram porque queriam esse resgate, queriam apenas Sim, claro. saber da sua história, fazer a sua certificação na CIL somente, não queriam nada de cidadania. Sim, E outros que queriam realmente esse retorno, né, o seu direito de retornar a Portugal, ter a sua cidadania. Então, existem diversas situações, né? Apenas para finalizar aqui a minha exposição breve, eu gostaria de comentar também o período holandês, né, pois, lá em Olinda e Recife, que foi desde 1630 até 1654, com a expulsão. Quem estudar vai saber por que expulsão, entre aspas, dos holandeses, né? E nesse período houve uma certa liberdade religiosa e foi fundada a primeira sinagoga das Américas, que existe até hoje, a Kahal Zur Israel. Então está lá, que era na rua dos judeus, né? A rua tinha o nome de Rua dos Judeus. Depois da expulsão dos holandeses e tudo, aí passou a ser Rua do Bom Jesus. Mas a sinagoga está lá. E o Isaac Aboab da Fonseca era um dos rabinos dessa sinagoga, junto com outros, e quando eles foram expulsos, né, eles têm essa história de 23 judeus que chegaram à Nova Amsterdã e lá ajudaram a se transformar no que hoje é Nova York, né? Então, ali tem sangue brasileiro na história de Nova York também, né? Então, esse é um capítulo importante também, que merece ser estudado. E, concluindo, eu gostaria de convidar a todos que são descendentes de judeus sefarditas, certificados ou não, ou que estão desenvolvendo as suas árvores e tem lá indícios de que realmente vai chegar a um judeu sefardita, a se associarem à Associação dos Descendentes de Sefarditas Portugueses, né? O site é adsefarditas.org. Depois eu vou passar o link para o Tiago, para ele colocar lá. E aí você entra na página, vê lá o convite para você se associar, é muito fácil, não é? O objetivo da associação é defender essa memória, a reconexão com os nossos ancestrais e representar os sefarditas, os descendentes lá em Portugal, não é? Os seus direitos, quem sabe lutar por algumas mudanças legislativas, etc. Então, eu acho que é bom a gente juntar forças, né, ter uma entidade oficial, registrada lá em Portugal, defendendo os descendentes de judeus sefarditas. Então, eu convido a todos. Eu já sou membro, né, fui um dos primeiros a me associar e estou gostando. O objetivo é muito bom. Eu acho que vai realmente trazer essa conexão também com os descendentes. É muito bom a gente conhecer outros primos, outras pessoas que compartilham dessa memória, né? E lutarmos juntos, buscar os nossos direitos e manter a memória viva, porque os nossos ancestrais só morrerão quando nós nos esquecermos deles. É isso. eu agradeço muito, né, a presença de Carlos Lemos, que esteve aqui nessa tarde, né, colaborando com o canal Origens Genealogia, mas colaborando sobretudo com a genealogia de uma forma geral e, sobretudo, trazendo, resgatando, reabilitando a história do povo judeu sefardita ao longo do tempo e do espaço, né? Uma história que é necessariamente uma história de perseguição, uma história de fuga, uma história de luta, né? Carlos termina nos convidando, né, para que a gente continue lutando, a palavra é essa, nos organizando, né? Se o povo judeu chegou até aqui é porque é um povo organizado, e Carlos nos convida a continuarmos nos organizando. Como eu coloquei numa última postagem, né, a lei foi revogada, ela findou, mas ainda temos muitas histórias para contar, né? E eu endosso a palavra de Carlos, né? Só está morto quem está esquecido.
né? Repito, só está morto quem está esquecido. E a função do genealogista é reabilitar pessoas. É isso que Carlos fez hoje aqui, né? A história desse povo não cabe num livro, não cabe num vídeo. Eu agradeço muito a Carlos por ter trazido essa riquíssima explanação, a exposição. O link, eu quero até fazer esse comentário, para a associação está lá no Origem Genealogia no YouTube. Eu fiz um vídeo, Carlos, chamado Judeus Sefardítas, aonde está eles na genealogia brasileira? Né? Eu coloco, falo de posição geracional, né? Aonde um aparece, onde o outro aparece, a idade do descendente, né? Enfim, e aí na descrição desse último vídeo, né, tá lá o link, né, dessa associação que é presidida pela Jordânia Manzano, né, e que tem essa importância, né, de nos congregar, né, seja em solo português, seja em solo americano, seja onde esteja esse descendente, né, de judeus sefaditas. Aqui, meu muito obrigado a todos vocês. E, Carlos, você pode ficar à vontade para dar seu boa noite e fazer suas considerações finais. Agradeço a todos que assistiram a esta live, né? Foi um pouquinho de conhecimento, assim, do pouco que eu sei, né? O importante do conhecimento é transmiti-lo. Né? O conhecimento guardado, ele não serve de nada. Para se multiplicar, é preciso transmitir. Né? Então, agradeço a todos. Eu sei que o momento é muito difícil com relação à lei da nacionalidade. Alegam que a lei foi criada em 2015, né, para uma reparação e tal, mas que 10 anos já foram suficientes. Como assim? Milhares de pessoas perseguidas, torturadas, queimadas vivas, em 10 anos, abrindo-se uma oportunidade de cidadania para quem apenas tem condições financeiras, isso repara alguma coisa? Então, em minha opinião, essa lei deveria permanecer de forma indefinida. Indefinida, de forma bem organizada, bem regulamentada, um processo de certificação difícil como é o da CIL e poderia eventualmente ser feito por outras entidades, né? Como Belmonte, CIP, LEGE e tantos outros, com os devidos rigores, mas de forma isonômica, não exigindo dos descendentes coisas muito mais pesadas do que se exige para outro imigrante que vai lá viver durante 5, 7 anos para conseguir a cidadania. Então, acho que a gente precisa continuar lutando pelos direitos, pela memória. Tudo muda. Quem sabe, daqui a algum tempo, aprovem outra lei, revivam essa possibilidade, né? Tudo é possível. Tudo é possível. A gente só não pode deixar de lutar, porque se os nossos ancestrais lutaram tanto desde o século VII, VI, antes da nossa Era Comum, até 1821 e até hoje, né, passando inclusive pelo período ali do Holocausto, na Segunda Guerra, o que é que nós vamos desistir facilmente de buscar, né, manter a memória, os nossos direitos, etc. Então, vamos lutar. Convido a todos a se associarem, convido a todos a continuarem a pesquisar as suas árvores, a documentarem, porque as coisas podem eventualmente mudar. E se não mudarem, você está resgatando a sua história, fazendo a sua reconexão, sabendo de onde você veio, entendendo como você é e projetando-se para o futuro. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Mais uma vez, obrigado a Carlos Lemos, obrigado a todos que participaram. Eu quero só responder aqui, né? Estão cobrando aqui, Carlos, dizendo que você ia responder perguntas, só que eu quero só me justificar, né? Carlos pactuou comigo 1 hora de live. Eu acho que em função dos compromissos dele, da agenda dele, nós acabamos explorando mais o Carlos Lemos do que o combinado. Eu agradeço também. E eu quero dizer a você que quer ouvir o Carlos Lemos, que ele vai voltar, né, cara? Já estou aqui, não amanhã, não semana que vem, mas Carlos Lemos vai voltar ainda
para contar, para falarmos sobre muitas outras coisas. Pode falar, Carlos. Tem uma pergunta aqui, eu não vi a pergunta, é o Rio Mandarino. É, Qual a pergunta? deixa eu ver aqui. Ah, ele botou aqui na caixinha. Vamos lá. Carlos e Tiago, o que fazer já que a Sil não está aceitando filiação natural? Tenho filiação natural na 8ª geração. A minha avó usou o sobrenome nobre do pai. Obrigado. A questão dele, Carlos, é sobre filhos ilegítimos, filhos Sim, pais. sim. Eu acho que aí uma saída é buscar documentos dos colaterais, não é? Dos irmãos, dos tios, outros documentos que você possa. Imagine assim, fazer um desenho. Para si, às vezes, a gente tem que desenhar. Faça as ligações e coloque os documentos embasando. Olha, se esse daqui era irmão daquele e o pai daquele era fulano e cicrano, então só pode ser isso aqui. A CIL, diferente da FCJE, que é a Federação de Comunidades Judaicas da Espanha, ela aceita essas triangulações. São esses documentos de colaterais que você consegue formar a prova genealógica. Na FCJE, não. Ou você tem o casamento, ou você tem a bibliografia. Então, lute por esse lado. Vá procurando os documentos de colaterais, filhos, netos, tios. Coloque na mesa, vá desenhando ali, fazendo as ligações, e depois escreva isso daí, faça um desenho mesmo, e mande lá para o analista. É a única saída, porque filho natural, filho legítimo, né? Você tem que provar, de alguma forma, com esses documentos colaterais. É isso. Eu acho que Carlos respondeu com muita precisão a pergunta. Ele agradeço a todos mais uma vez e Carlos, você está convidado a voltar futuramente aqui ao Origem Genealogia. Obrigado, Thiago. Obrigado pela Um abraço. oportunidade. Vamos ver se numa próxima a gente reserva aí um tempo maior para as perguntas, né? Uns 20, 30 minutos, que eu gosto muito de responder quando eu sei. Quando eu não sei, E eu acho que o debate também, a provocação é que torna a coisa mais e nos leva mais para frente. Só deixar aqui uma observação, que até eu acho que talvez o Carlos conheça esse trabalho. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a vida diária, o dia a dia, o cotidiano dos judeus, né, no Pernambuco colonial, existe uma dissertação de mestrado elaborada por Daniel Breda. Já é uma dissertação muito antiga, você bota no Google, Daniel Breda, Vida Cotidiana dos Judeus em Pernambuco. Então, é uma dissertação de mestrado em que ele estudou o dia a dia, né, desses homens e mulheres que tiveram um certo momento de tranquilidade naquele Pernambuco holandês, né? E aí, o trabalho é um trabalho muito interessante e eu acho que vai ajudar muita gente. Carlos, é isso. Perfeito. Me Um despeço. abraço, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.